Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Que alegria poder estar ministrando a palavra do Senhor. Quero agradecer a evangelista Stephanie pelo convite, os nossos pastores, que nos confiam de estar aqui trazendo a palavra. Vamos aproveitar que estamos em pé e vamos ler o versículo tema, desta campanha, que está lá em Mateus 7:25. Lá em Mateus 7:25 diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios e separaram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Vamos para o próximo versículo, 26 e também o 27. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, separaram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém, os irmãos? Podemos sentar. Graças a Deus, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia em nossas vidas. Estamos na campanha de libertação, terceiro dia, se eu não me engano, de campanha, primeiro dia o Senhor usou o nosso pastor e terça-feira passada também foi usado o nosso irmão Adriano. E hoje, pela misericórdia do Senhor, eu creio que o Senhor irá falar aos nossos corações. Amém? Campanha Casais de Joelhos, Famílias de Pé. Porém, hoje com o subtema Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Aqui, nessa palavra que acabamos de ler, uma breve introdução, só para a gente entrar no ponto exato que eu quero falar esta noite, Aqui nós vemos dois tipos de homem, o homem prudente e o homem insensato, O homem prudente é aquele cauteloso, cuidadoso, sensato ao tomar decisões. O homem que é insensato, é o oposto de todas essas qualidades, que citei do homem prudente, Ele é imprudente, ele não tem cautela. Então, esse é basicamente o significado de insensato. Nesse Sermão do Monte, que é um Sermão do Monte, Jesus, ele resume esta mensagem dizendo que aquele que ouve e pratica a sua palavra, ele é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, E aí veio os ventos, a chuva, e correram os rios, e foram contra aquela casa, E ela resistiu, pois ela estava edificada sobre a rocha. Assim também o Senhor cita que houve um outro tipo de casa, que é a casa que foi edificada na areia, que foi o homem insensato que a fez. E aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica, ele é semelhante a esse homem. Então, resumindo, basicamente isso, que o Senhor quis nos passar, nos falar. Jesus, ele usa de figura de linguagem, essa palavra, para nos ensinar onde podemos edificar as nossas vidas, a nossa família, o nosso casamento, porque afinal de contas, essa casa que o Senhor cita é a nossa vida, é a nossa família, é o nosso lar, os nossos filhos, é o nosso casamento, irmãos? E nós temos que ter este cuidado de construir, de edificar e manter, porque muitas das vezes nós até construímos sobre a rocha, mas aí nós acabamos o quê? Deixando os alicerces o quê? Menos firmes. No nosso dia a dia, no nosso modo de pensar. Será que nós estamos pensando conforme a palavra? Será que nós estamos edificando a nossa casa na palavra? Então, nós não podemos simplesmente construir e edificar, nós temos que permanecer construindo
e edificando a nossa casa sobre a rocha. E temos que manter, né? No firme alicerce, que é Cristo, que é o nosso Deus, que é o Senhor das nossas vidas. Isso é uma confiança que nós devemos ter diariamente. É uma confiança e uma convicção de que Ele é a nossa rocha. De fato, Ele é forte e poderoso para isso. Então, nós temos que ter na nossa mente isso, de que é no Senhor que nós devemos edificar as nossas vidas, edificar o nosso casamento, edificar a nossa família. Amém? E hoje, irmãos, eu quero falar um pouquinho também sobre duas mulheres. Essas duas mulheres, elas não são muito citadas na Bíblia, mas eu achei assim a história delas assim excepcional. Para mim foi excepcional, que é, claro que os irmãos já ouviram falar com certeza, que é a história de Lloyd e de Eunice. Sumiu da minha mente o nome da mãe. Lloyd e Eunice. Vocês já ouviram falar dessas duas mulheres? Que bênção essas mulheres, né? Para as nossas vidas. E quantos ensinamentos elas trazem para nós no dia de hoje? Bom, essas duas mulheres, elas são com certeza duas mulheres que edificaram a sua vida, a sua família sobre a rocha que é Cristo. É um exemplo perfeito, na minha opinião. Vamos lá para 2 Timóteo 1, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente, lembrem-se disso, primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. E estou certo de que habita também em você. Então, irmãos, aqui nós vemos, que palavra linda, né? Primeiramente habitou em sua avó Lloyd e depois em sua mãe, e aí sim em você, Timóteo. Quem é Timóteo? Todos nós sabemos quem é Timóteo. Timóteo, mais para frente eu vou estar dando mais exemplos, mas ele já de início ele é um grande homem de Deus. E isso não foi simplesmente ele que decidiu ser, não, foi uma criação na presença do Senhor. Foi um empurrão da mãe e da avó ali ensinando a palavra do Senhor, ensinando a orar, a buscar ao Senhor, e com certeza elas buscaram também pela vida dele, né? O apóstolo Paulo aqui, ele deixa claro, muito claro, que ele queria ver a Timóteo porque ele guardava boas lembranças da fé que ele viu em Timóteo. Ele queria o ver porque ele sabia que Timóteo tinha uma fé genuína, uma fé não fingida, né? E não era qualquer fé, como eu falei, era uma fé verdadeira. E Paulo diz que primeiro viu sua avó, viu em sua avó e em sua mãe, Lloyd e Eunice, essa fé. Então passou de geração. A avó e a mãe passaram para o neto e para o filho essa fé, ensinaram, né? E irmãos, olha como uma mãe que tem uma vida alicerçada na presença do Senhor, na rocha que é Cristo, faz toda a diferença na vida do filho, na vida do neto. Sim, na vida do filho, do neto, do bisneto, e assim vai. Por quê? Porque é uma geração ensinando a outra. Se você cresce nos princípios, você vai passar os princípios da palavra, a verdade que é o Senhor. Então, sim, uma mãe, uma avó que está lá, às vezes nem está mais aqui na terra, mas ensinou o bisneto, que vai ensinar o outro, que vai ensinar o outro. Então, olha que lindo ver isso, né, irmãos?
Paulo, ele dá testemunho de que a fé de Timóteo é aquela fé que foi aprendida de sua avó e de sua mãe. E isso desde crianças, tá, irmãos? Eu vou mostrar para vocês. Elas eram mulheres tementes a Deus e andavam em seus ensinamentos, que com certeza, irmãos, elas oravam pela vida de Timóteo. Elas oravam pela vida do filho e neto. Com certeza, porque uma pessoa que vivia nos ensinamentos do Senhor não ter uma vida de oração, muito difícil, né? Então, com certeza, elas andavam no caminho do Senhor, ensinavam e buscavam por aquela criança, né? E vamos lá ler em 2 Timóteo 3, 14 e 15. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Próximo. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, desde criança, desde a infância, a mãe e a avó ensinava a criança no caminho. Então, irmãos, olha a importância que nós mães, que nós mulheres temos na vida dos nossos filhos e na futura geração. E isso eu ainda vou além, a gente além de ensinar os nossos filhos, os nossos netos, nós ainda também podemos incentivar o nosso sobrinho, né? O filho dos nossos irmãos. Talvez os nossos irmãos não estão na presença do Senhor, mas nós podemos inculcar a palavra na vida dos nossos sobrinhos. Então, irmãos, olha a diferença que nós, na presença do Senhor, podemos fazer. E isso que eu estou falando para as mães, estou citando mulheres, mas isso também é para os homens, né? Porque a palavra do Senhor, ela é bem clara em dizer que uma família, ela é feita por um homem e por uma mulher. Então, o mesmo peso que eu tenho de ensinar os meus filhos, o meu esposo também tem. Então, sim, vocês têm que também estar ciente disso, né? Que a sua vida, pai, que a sua vida, mãe, é de extrema importância para a vida espiritual do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, da criança que você está por perto. Então, que nós venhamos entender isso. E como eu falei, desde a infância elas ensinaram, elas inculcaram a palavra do Senhor na cabeça de Timóteo. E elas ensinaram, claro, no caminho, é óbvio. E a Bíblia nos fala lá em Atos, capítulo 16, do 1 ao 3. Atos 16, de 1 a 3. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, prestem atenção, mas de pai grego. Os irmãos em Listras e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse sua companhia e por isso circuncidou, porque por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Irmãos, Eunice, ela era judia, né? Ou seja, ela era cristã, ela se converteu juntamente com sua mãe e sabia ali dos ensinamentos do Senhor. Porém, ela era casada com um grego. Grego, né, naquela época, era considerado um descrente, porque ele acreditava em vários deuses. Ou seja, ali você já vê duas culturas diferentes. Uma que serve ao Senhor, que segue somente um Deus, que sabe que ele é o único, e uma cultura que seguia vários deuses. Então, irmãos, eu meditando nisso, eu falei, gente, como que pode? Hoje em dia é mais fácil, mas naquela época uma mulher que mulheres naquela época não tinha voz, não tinha.
Mas ela criou o filho dela que ela tinha com um descrente na presença do Senhor. Então é muita sabedoria que aquela mulher teve que ter, porque ela poderia simplesmente, até por talvez ela ser, quando tinha Timóteo, talvez, não sei, não cita ali muitas coisas, talvez ela era até pequena na fé, era uma pessoa que tinha acabado de conhecer o cristianismo, né, o Senhor, e aí ela tá ali casada com um homem que, como um descrente, né, considerado um descrente, e aí ela conseguia educar o filho dela na presença do Senhor, irmãos, é só Deus. Então, olha que linda essa história. Mesmo ela casada com uma pessoa que não era da mesma fé que ela conseguiu inculcar na cabeça do filho, quando criança ainda, a palavra do Senhor. Então, sim, quando você tem uma vida de oração, quando você tem uma vida na presença do Senhor, pode vir qualquer coisa, o Senhor vai estar ali com você em todas elas, te ajudando, te fortalecendo, te ensinando a ensinar. Então, que nós venhamos entender e querer ser assim todos os dias, né, irmãos? Elas conseguiram transmitir a sua fé para Timóteo, a fé não fingida, a fé verdadeira, né? Elas transmitiram ao neto e filho, né, que é Timóteo, o caráter verdadeiro do que é ser um cristão, um seguidor de Cristo. E por isso ele se tornou um seguidor de Cristo. Ele se tornou uma pessoa digna de que o apóstolo Paulo falasse bem assim: ei, eu quero você comigo. Então, assim, e o apóstolo Paulo percebeu que isso veio desde a infância. Não foi simplesmente ali de um dia para o outro, não. Foi desde a infância que ele foi criado, que ele foi ensinado, que a mãe buscou, orou, pediu, e aí ele se tornou uma pessoa que, segundo a Bíblia, né, ele se tornou filho na fé de Paulo. Filho na fé. Então, assim, olha a importância. Ele foi para viagens missionárias com Paulo. Ele se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Olha como que é a importância de uma mãe na vida de um filho. Olha a importância de uma avó na vida de um neto. Então ele se tornou um líder conhecido ali na igreja primitiva. Paulo, ele falava bem assim: olha, se vocês receberem aí meu filho Timóteo, vocês recebem ele muito bem, porque ele é um servo do Senhor. Ele é um servo que prega a palavra igual a mim. Então, olha a importância, irmãos, de termos nós como mães e esposas dentro de um lar, cuidando, auxiliando os nossos filhos, o nosso esposo, a estarmos firmes e constantes na obra do Senhor. Vemos tantos exemplos na Bíblia, né, de mães que oraram, que buscaram, que intercederam por seus filhos. A mãe de Moisés, né, Joquebede. Quem não conhece a história? Uma mulher que orou ali pela vida do filho, porque o filho ia morrer e o Senhor trouxe provisão. E quantas outras? Ana, né? Então, quantas outras mães oraram por seus filhos e o Senhor as ouviu, as honraram e trouxe providência. Eu mesmo, quantas bênçãos o Senhor deu aos meus filhos e me deu através das orações que eu fazia ainda no ventre. Teve uma vez que uma pessoa chegou de mim e falou bem assim, eu estava orando, eu não sei se a pessoa me ouviu, eu não sei. Sei que a pessoa falou assim, você já ora pela sua filha para um casamento? Eu estava grávida da Jennifer. E eu falei, sim, eu oro pela minha filha por um casamento. Então, sim, irmãos, coisas que a gente ora lá no ventre, quando os nossos filhos ainda estavam aqui, e estão acontecendo hoje. Quantas bênçãos eu vejo, quantos frutos eu estou colhendo, mas não é porque eu estou colhendo bons frutos que eu vou deixar de orar, né?
Temos que ser constantes na vida dos nossos filhos. Temos que ser constantes em oração pelos nossos filhos. Até quando os nossos filhos casarem, forem para longe, ou para perto, Jesus, ou para perto, eles vão continuar, sim, sendo protegidos por nossas orações. Porque o Senhor te deu uma herança. E você precisa zelar e cuidar dessa herança. E não é porque ele casou ou ela casar que eles vão deixar de ser herança. Eles vão continuar sendo sua herança e você vai continuar a zelar em oração pela vida espiritual dos seus filhos. Continue, porque com certeza vocês vão colher grandes, inúmeros frutos de bênçãos na vida dos seus filhos. E lá no início, irmãos, nós falamos sobre as casas que é edificada sobre a rocha, edificada sobre a areia, né? Irmãos, aconteceram as mesmas circunstâncias. Não é porque eu estou aqui na presença do Senhor que não vai vir os ventos, que não vai vir a chuva, que não vai vir a tempestade. Vai! Aí eu vi uma frase que me lembrou muito aqui quando eu estava escrevendo, que diz assim: não é o que te acontece, é como você lida. Ou seja, as duas casas tiveram as mesmas coisas, as mesmas circunstâncias. Só que uma estava edificada no Senhor, na rocha, e a outra não. Então, aquele que está edificado no Senhor também vai receber ventos, tempestades, vai vir adversidades. Porém, você sabe aonde você está edificado. Você não vai se desesperar, ainda que esteja trincado, irmãos. Ainda que esteja trincado. O Senhor renova. O Senhor restaura. O Senhor torna tudo novo de novo. Amém, irmãos? Então, que nós venhamos interceder por nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa família, que não é um tempo perdido, é um tempo preciosíssimo, e é através desse tempo precioso que o Senhor faz tantos milagres na tua vida. Então, vamos continuar mantendo a nossa casa edificada sobre a rocha, que é o Senhor. Amém? Era essa palavra que eu queria trazer, que o Senhor continue falando ao coração dos irmãos, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.